Um time encardido de ser batido. Esse foi o Internacional novamente aqui dentro do estádio Beira-Rio, dessa vez contra a equipe do América Mineiro. Um primeiro tempo pouco inspirador, mas um segundo tempo eficaz, competitivo e que dá mais uma vitória para o Inter nessa sequência positiva dentro do Campeonato Brasileiro. Além disso, existe o destaque de algumas individualidades que começam a se recuperar perante o torcedor. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vocês estão ouvindo no fundo aí, a Popular ainda tá tocando porque eu tô aqui no fim da jornada ainda esportiva, onde eu cobri a vitória do Internacional sobre a equipe do América Mineiro. Uma vitória que definitivamente coloca o Internacional como uma equipe competitiva por uma vaga no G5, ou G4, ou G3 do Campeonato Brasileiro, em uma vaga rumo às primeiras colocações da competição. E é verdade que o primeiro tempo do Internacional não foi um primeiro tempo lá inspirador. O time do Inter sofreu contra o América Mineiro. O início da partida foi dos pontas do América, o Ademir por um lado, o Felipe Azevedo pelo outro lado, incomodando Moisés e Saravia, que tiveram muito trabalho, principalmente nos primeiros 45 minutos. Também é verdade que na individualidade o Moisés não perdeu para o Ademir, que deu trabalho, foi para cima, mas Moisés se manteve consistente na marcação. E nessa circunstância, o Internacional consegue encontrar o gol através de um lance de muita perspicácia do Rodrigo Dourado. Era uma falta despretensiosa no setor do meio-campo, o Dourado bate rápido e pega a defesa do América de surpresa. Encontra o Patrick invadindo a área e aí o Patrick de voleio dá um chicote na bola e manda ela pro gol, abrindo o placar no Beira-Rio. Um detalhe, o Patrick havia sido vaiado antes da bola rolar. No anúncio das escalações, dois jogadores foram vaiados pelo torcedor, o Moisés e o Patrick, e daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso. Mesmo com o placar a seu favor, o Internacional não teve um primeiro tempo bom, e logo depois de marcar, acabou sofrendo o gol de empate. Em um lance ocasional, uma falha individual prevaleceu. Era um cruzamento do lado esquerdo, o Cuesta cortou, por azar, a bola rebate no Rodrigo Dourado e sobra pro Ademir, que chuta meio mascado, e aí o Daniel engole um franguinho. O Daniel engoliu um franguinho, tá? Ele tem todo o crédito, ele tem toda a moral, ele tem salvado o Internacional nos últimos jogos, ele salvou o Internacional nesse jogo também, mas ele engoliu um franguinho. A bola bateu na mão dele, ficou entre ele e o corpo, acabou entrando, acontece, é o melhor goleiro pra mim do Campeonato Brasileiro, mas nesse lance ele falhou e o América Mineiro chegou ao gol de empate. No restante da primeira etapa, o Internacional não teve brilhantismo, não teve inspiração, seguiu sendo de certa forma até dominado pela equipe do América Mineiro e não conseguiu criar grandes chances de gol na primeira etapa. E aí eu já começo a destacar algumas individualidades. Vocês sabem que eu sou lindosista. Vocês sabem que o Rodrigo Lindoso, pra mim, foi o cara que arrumou o meio-campo do time do Internacional e arrumou essa equipe do técnico Diego Aguirre. Mas há uma preocupação em relação a Rodrigo Lindoso e a gente já coloca isso pros próximos jogos do Internacional. O Lindoso saiu sentindo a panturrilha esquerda. Será observado nos próximos dias, tudo mais. Mas no intervalo ele já não volta. E o Diego Aguirre coloca o Johnny, que jogando como volante ao lado do Rodrigo Dourado, foi bem. É a primeira vez, inclusive, que o Aguirre coloca essa dupla de volantes com uma minutagem um pouco maior. O Dourado ao lado do Johnny. E o Johnny vai muito bem. Ele dá consistência para o meio campo, ele rouba muitas bolas, ele consegue dar um andamento para o jogo fluir com passes certeiros, indo para frente com um pouco de vigor físico a mais em relação ao Rodrigo Lindoso. Entrou muito bem o Johnny. E sendo só por causa do Johnny ou por outras circunstâncias, o Internacional cresceu e cresceu bastante na segunda etapa. E aí o gol do Inter, que já criava bastante para fazer, chega também em um lance muito curioso. Porque o Maurício, ele teve um problema na coxa direita e ele ia sair. O Diego Aguirre chamou, inclusive, o Caio Vidal para entrar na vaga do Maurício, só que a bola não saía pro Aguirre fazer essa alteração. Aí o Maurício até dava uns botes ali pelo lado direito e eu flagrei o Aguirre chamando o Maurício. Maurício, calma, para de correr, senão tu vai estourar. Fica na tua aí, a gente já vai te tirar. E aí a jogada segue, o Saravia toca a bola pro Maurício e ele com a perna esquerda que estava boa, consegue achar um baita cruzamento pro Patrick. De novo o Patrick.
ele disputa a bola pelo alto com o goleiro do América Mineiro que sai mal e coloca o Internacional novamente na frente do placar. Segundo gol do Patrick, o Internacional em vantagem. Aí sim o Maurício saiu para a entrada do Caio Vidal. Depois do segundo gol, o América Mineiro até esboçou uma pressão, mas o Internacional conseguiu suportar muito bem. O Gabriel Mercado, que entrou na vaga do Bruno Mendes lesionado, teve uma atuação segura, uma atuação com muitos cortes, muito bem posicionado, muito seguro na parte de trás da defesa, mostrou que de fato é um grande zagueiro, que só não é titular porque o Inter achou outro grande zagueiro, que é o Bruno Mendes. No meio-campo, o Johnny novamente com atuações, seguindo com a atuação consistente, e aí o Aguirre faz algumas mexidas até para trocar o fôlego no sistema ofensivo. O Patrick sai com cãibras, entra o Paulo Vitor naquela linha de meias, uma alteração que o Aguirre está começando a encaixar, está começando a aquecer, essa possibilidade do Paulo Vitor na segunda linha do setor do meio campo, e aí o Internacional chega ao terceiro gol. Numa disputa aérea do Moisés, a bola chega no Yuri Alberto que pifa o Caio Vidal. Só ele, o goleiro, o Caio Vidal bate na trave, a bola sobra e o Yuri Alberto vem de cabeça e faz o 3-1. A fase que vive o Yuri Alberto é impressionante. O cara é artilheiro do campeonato isolado, 11 gols, tem feito gol pra caramba, gol decisivo, agora com o retorno do público, parece que ele tá se motivando mais, fez 3 gols contra a equipe da Chapecoense e vencendo um dos destaques do Internacional, ou talvez o grande destaque ao longo dos últimos jogos. No geral, o que eu pude destacar aqui da partida do Internacional foi a consistência do Inter jogando dentro de casa. O Inter do Diego Aguirre mostra que não é um time brilhante, um time de grande inspiração, como foi, por exemplo, contra a Chapecoense. Não vai ser sempre que vai ter aquele tipo de atuação. Mas o time do Inter é encardido, o time do Inter compete muito. E o ambiente que está se criando aqui no Beira-Rio é um ambiente que vai ser difícil de ganhar do Internacional aqui. O torcedor vem jogando junto, hoje a gente teve um público ainda melhor do que o que apareceu na partida contra a Chapecoense. Hoje foram 9.711 torcedores e essa atmosfera positiva tá entrando no campo. O time do Inter tem rendido mais nesse ambiente bom por conta também desse apoio da torcida. E aí eu destaco novamente aquilo que eu já havia destacado também após o jogo contra a Chapecoense. Algumas recuperações individuais que começam a acontecer. Moisés e Patrick foram vaiados. O Patrick saiu aplaudidíssimo. E o Diego Aguirre novamente destacou pro torcedor o aplauso pro Patrick. E na saída do Moisés, que no fim do jogo deixou o gramado para a entrada do Zé Gabriel, o Diego Aguirre parou o Moisés antes do Moisés ir para Casa Mata e aplaudiu. E o Beira-Rio veio junto. É importante esse apoio do torcedor do Internacional para alguns jogadores que vêm sendo criticados em alguns espaços. O Moisés hoje fez uma baita partida. O Patrick também fez 2 gols, eleito pela equipe da Bandeirantes o melhor jogador em campo. Então essa atmosfera positiva começa também a jogar junto pelo Internacional. O Inter tem sido um time encardido de ser vencido, é encardido enfrentar o Internacional. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu fiz uma múltipla de 5 jogos, onde eu joguei R$2 e eu apostava, eu ganharia 140. Não deu em um. Adivinha onde que o Tiger se deu mal? Sim, no Grêmio. Eu joguei na múltipla a vitória do Grêmio. Não deu, o Fortaleza ganhou, para alegria, claro, do torcedor colorado. Eu apostei também, aí separadamente, no Santos, que tinha uma odd muito alta, odd 8 contra o Atlético Mineiro. Não deu também. Então não foi um bom dia, mais uma vez não foi um bom dia para mim na KTO. Mas pode ser um bom dia para você. Te registra lá, coloca o cupom A Dupla e ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Amanhã pela manhã eu já coloco aqui um vídeo com a repercussão do Diego Aguirre, o que o Internacional projeta para o futuro dentro do Campeonato Brasileiro. Beijo!